No topo do top 10 hoje da Rural Business estão duas perguntas relacionadas ao mesmo tema. A soja sobe ou cai nos próximos dias? E se o tal boom de preço previsto pela Rural Business vem ou não vem? É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de responder esses questionamentos, gostaríamos que você avaliasse 4 perguntas. O que nos diria se disséssemos que o Brasil quebrou a safra de soja justamente num ano de estoques zerados e guerra comercial entre Estados Unidos e China, tendo que assumir toda a demanda extra proveniente do maior comprador do mundo? O que nos diria se disséssemos que o maior país exportador de soja do planeta, mesmo sozinho para abastecer a China, será forçado a derrubar em 70% a sua exportação a partir de agosto, pois não terá de onde tirar tanta soja para abastecer a forte demanda interna e externa? O que nos diria se disséssemos que, em meio a tudo isso, o maior país produtor de soja do planeta, os Estados Unidos, anunciou antes mesmo de terminar o plantio que pode ter a maior quebra de produção da história? E o que nos diria se te disséssemos que as lavouras deste país registram hoje a pior condição em 7 anos e um dos maiores atrasos de todos os tempos? Meu amigo, tudo isso não é suposição, não. Está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Pois bem, ciente dessa realidade, o que você nos diria sobre um provável rumo de preços para a soja? Olha, que nos perdoem os inocentes, mas a Rural Business não tem bola de cristal. E por isso é impossível dizer se a soja vai subir hoje ou cair amanhã. O que a Rural Business faz, de forma brilhante e profissional, é investigar os fatos e analisar todos os fundamentos com olhos de estrategista, a fim de te antecipar uma tendência futura, a tempo para agir. De que adianta ver um boom de preço acontecer sem ter mais nada de soja nas mãos para vender? Nem para a próxima e muito menos para essa safra. Certamente nada. Portanto, os fundamentos estão aí. E você, que conclusões tiraria sobre o rumo de preços da soja com base em tudo o que está acontecendo? Difícil, não é? Existem hoje fundamentos de sobra para fazer a soja ir com força para cima. Só que isso não significa que lá em Chicago o preço vai subir hoje, vai cair hoje ou subir amanhã, já que este é um mercado altamente especulativo, onde grande parte dos participantes está pouco interessada em saber se a soja dá em pé ou em árvore. A única coisa que importa é que ela dê lucro. Alguém chegado de Marte hoje que olhasse para a soja em Chicago, certamente pensaria: vixe, a vaca foi para o brejo. Mas quer saber por que a soja caiu tanto nessa terça-feira? Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, investidor em Chicago e guri mimado é a mesma coisa. Basta ouvir o que não quer para se jogar no chão, sapatear, fazer birra. E no caso da soja, correr para a ponta de venda e embolsar lucro. Só por isso. Ou acha que a nova safra dos Estados Unidos deixou de ter problema, assim, do dia para a noite, como num passe de mágica? É claro que não. A Rural Business opera nesse mercado há quase 30 anos e sabe bem o quanto a safra americana é perigosa. Não foram poucas as vezes em que o USDA mostrou uma realidade em seus relatórios semanais de condição de lavouras e outra completamente diferente em sua expectativa de produção. Portanto, esteja preparado para tudo e faça você a sua escolha. Teremos sim dias difíceis pela frente e é você que precisa pesar os riscos antes de apostar, pois são apenas 2 opções. Se a safra dos Estados Unidos desabar, como a Rural Business acredita que pode acontecer, os preços da soja vão para cima, sobretudo se a China voltar a comprar soja americana com vontade. E, ao contrário, se o clima inverter por completo e garantir produção elevada para os americanos, a soja vai para baixo e com força, sobretudo se os americanos e chineses continuarem se estranhando. É simples assim. Portanto, pese os riscos e veja de que lado quer ficar. Para ajudar nessa pesada missão de antecipar o amanhã hoje, a Rural Business preparou um levantamento completo e minucioso para te mostrar. A primeira grande questão, e que precisa estar no seu foco, é que sequer sabemos qual é o tamanho da área que foi cultivada com soja esse ano lá nos Estados Unidos, e muito menos quanto será colhida.
O que você verá a seguir é uma mera suposição do USDA, aquela apresentada em 28 de junho e que ninguém acreditou. Segundo o órgão, os Estados Unidos terão uma área de colheita de soja 10% menor esse ano, de pouco mais de 32 milhões de hectares, como destacado à direita neste gráfico. E caso não saiba, esta é a menor área em 6 anos, já que desde 2013 não se via nada tão baixo. Se o USDA confirmar que esse volume está correto, no dia 12 de agosto, para quando prometeu uma revisão de dados, está tudo bem. Mas se simplesmente falar, ei moçada, erramos, porque na verdade a área de colheita de soja será bem maior do que tínhamos previsto este ano nos Estados Unidos, aí estamos fritos. Vamos depender totalmente do clima para que a grande quebra de produção que a Rural Business está prevendo de fato aconteça, derrubando a produtividade média das lavouras. Hoje é isso que o USDA projeta, 54,4 sacas de média por hectare. Parece até razoável, mas confirma uma queda anual de quase 6% e o pior cenário em 4 anos. Quanto mais a área crescer, mais esse número terá que cair para garantir nova alavancada dos preços da soja lá em Chicago. E se não bastasse, sabe as condições das lavouras? Estopim das fortes quedas desta terça-feira lá em Chicago? Veja só em que pé elas se encontram. Uma semana atrás, eram 53% de áreas em boas e excelentes condições. Agora, o USDA mostra que são 54%. Ou 1 ponto percentual a mais. É isso mesmo, só 1 ponto percentual a mais. Agora, veja só o que isso significa e tire as suas conclusões. 54% de áreas de soja em boas e excelentes condições confirmam o pior cenário em 7 anos. E o 5º pior de todo o banco de dados da Rural Business, que engloba nada mais nada menos do que 1/4 de século. E não é tudo. Somente 22% das áreas cultivadas com soja este ano nos Estados Unidos já se encontram em floração, o que confirma o maior atraso em 24 anos. Tá bom para você? Só uma parte nesses números. Para conseguir traçar esse histórico mega importante e exclusivo, a Rural Business nomeia os relatórios por semana. E nesse caso é a 3ª semana de julho. Já o USDA, que é quem apresenta esses números, se baliza por data. Por isso, há pequenas diferenças entre as informações que estamos te mostrando e as disponibilizadas ontem pelo órgão, ok? De qualquer forma, como pode ver em tudo aí o que nós dissemos, tem coisa demais ainda para ser confirmada. Mas, ao mesmo tempo, um volume gigantesco de fundamentos positivos, que há muito não eram vistos e que, na avaliação da equipe de grãos da Rural Business, podem sim empurrar os preços da soja com força para cima. Pois bem, se perdeu o bonde da história, acompanhe um resumão básico. A produção do Brasil quebrou, ou seja, menos soja para abastecer o mercado internacional. A China continua em pé de guerra com os Estados Unidos, completamente dependente do que ainda resta de soja aqui no Brasil. A demanda externa para a soja brasileira está bombando e, como consequência, o Brasil, maior exportador do mundo, será forçado a derrubar em 70% os embarques entre agosto e dezembro para não colocar o seu abastecimento interno em risco. Segundo o USDA, com ou sem peste suína, o consumo de soja continua próximo do recorde lá na China. E qual é o país que ainda tem soja para garantir o abastecimento da China? Bingo, o Brasil. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos, maior produtor de soja do planeta, anunciou a possibilidade de ter 10% a menos de área para colher esse ano. Se não bastasse, em decorrência de gravíssimos problemas climáticos, já anunciou o menor rendimento em 4 anos para as lavouras, as piores condições para as plantas em 7 anos e o maior atraso de desenvolvimento para a nova safra 2019-20 em quase 1/4 de século. E para fechar com chave de ouro, antes mesmo de encerrar o plantio, Estados Unidos, que voltamos a lembrar é o maior produtor de soja do planeta, já anunciou que pode ter 19 milhões de toneladas de soja a menos para abastecer o mundo este ano. E sabe o que é esperado para o consumo global de soja? O recorde dos recordes, 355 milhões de toneladas. Tá bom? Ou quer mais? Olha, antes de encerrar, lembramos mais uma vez que especulação não é para quem quer, é para quem pode. Se tem prazo
e colchão estreito para amenizar o tombo, cuidado com a sua aposta. Mas se da mesma forma que a Rural Business você acredita que tudo isso ainda pode promover uma tremenda reviravolta positiva para a soja, vem com a gente. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média de preços da soja no Brasil nesse mês de julho. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.